Ok, vamos lá. A gente chega agora numa camada que é, uau, profunda, fundamental mesmo. Estamos falando aqui do arquiteto invisível da realidade. Olha só essa frase. Pode parecer simples, mas aqui está o segredo todo para entender e, mais importante, para trabalhar com o padrão organizador. A sacada não é correr atrás de um resultado, de um objeto específico, é outra coisa. É se tornar o próprio molde que faz aquele resultado ser inevitável. Beleza. Para a gente começar a desvendar a natureza essencial dessa camada, vamos usar uma metáfora. Uma metáfora que, olha, ajuda demais a visualizar o que está acontecendo por aqui. Pensa num rio. A gente vê água, certo? A energia fluindo. Mas o que dá forma para esse rio todo? É o leito, que a gente nem sempre vê. E o mais interessante é que o leito não força a água a seguir um caminho. Ele só oferece o caminho de menor resistência. O padrão organizador funciona exatamente assim. Ele não empurra a matéria, ele a guia. E aqui a gente tem uma definição mais formal, mas percebe o ponto principal? Essa camada não é definida como uma coisa, mas como uma geometria de probabilidade. É como um atrator estranho que canaliza energia para que ela tome formas estáveis. É tipo um vale que, sem esforço nenhum, guia toda a água da chuva para formar um lago lá embaixo. Tá, mas como é que esse arquiteto silencioso trabalha na prática? Como ele realmente opera? Vamos avançar e ver como essa construção acontece. Pensa nisso como uma via de mão dupla. A informação flui nos dois sentidos, o tempo todo. De cima para baixo, a gente tem o padrão maior, o plano geral, digamos assim, que vai ditando os detalhes. Mas, e isso é crucial, de baixo para cima são as nossas ações, as nossas experiências vividas e repetidas que vão pouco a pouco esculpindo e até modificando esse padrão. Elas fortalecem o caminho. E aqui, olha que legal, estão as alavancas que podemos usar para interagir com esse campo, as variáveis de ajuste do arquiteto. E a palavra-chave aqui não é força, é ressonância. Cada arquétipo, cada símbolo, cada simetria funciona como uma chave. Se a gente escolhe a chave certa, ela encaixa perfeitamente na fechadura e destrava o padrão desejado. E isso nos leva a um ponto fundamental. A coerência total nessa camada, o alinhamento perfeito, se manifesta de uma forma muito específica. A resistência simplesmente desaparece. A forma não precisa ser construída. Ela se precipita, acontece, sem esforço. Pensa numa gota de chuva se formando na nuvem, ou numa bolinha de gude que sempre, sempre vai encontrar o ponto mais baixo da tigela. A mudança se torna inevitável. Ok, e tudo isso que a gente conversou agora desemboca num paradoxo. Um paradoxo bem no centro dessa ideia, que revela uma verdade ainda mais profunda sobre como essa camada funciona. A história é a seguinte: um mestre entrega um bloco de mármore para dois aprendizes. A tarefa é a mesma para ambos. Encontrem o cavalo que existe aí dentro. Para o primeiro aprendiz, a instrução é clara. Use a força, use a sua vontade. Martele, quebre, arranque pedaços da pedra. E o que acontece? Ele até consegue extrair uma forma, mas é uma forma bruta, grosseira, cheia das marcas do esforço, da luta contra a pedra. Ele impôs a vontade dele, e o resultado é só uma sombra do cavalo que ele tinha na cabeça. Já para o segundo aprendiz, a instrução é outra, completamente diferente. Ouça a pedra e remova apenas o que não é o cavalo. Então, o que ele faz? Ele passa mais tempo em silêncio, observando, quase meditando, sintonizando com a geometria do cavalo, que de alguma forma já estava ali. Ele não esculpe um cavalo, ele cria um vácuo no formato do cavalo. E a forma, então, não é imposta, ela emerge. É uma revelação. É como se o próprio cavalo se libertasse da pedra. A matéria só ocupou o espaço que foi elegantemente preparado para ela. E aqui está o paradoxo, escancarado. O poder imenso do padrão organizador, ele opera pela não-força. Quanto mais nítido, quanto mais claro for o molde invisível que definimos, menos esforço é preciso. A matéria simplesmente não tem outra opção a não ser preencher aquele molde. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como podemos tornar isso tangível? Vamos então para um exercício prático para tentar ativar conscientemente este nível. É um exercício de instanciação em 3 passos. Primeiro, identifique o padrão, não o objeto. Em vez de pensar, quero uma promoção, tente destilar a essência disso. Talvez seja expansão soberana. É a geometria por trás do desejo. Segundo, ache o símbolo-chave. Uma imagem, um mito, um som que capture isso.
Para a expansão soberana, quem sabe uma árvore forte crescendo. E terceiro, o mais importante, sintonize a ressonância. Contemple esse símbolo, sinta a geometria dele. Torne-se o próprio campo onde esse padrão já é uma realidade vibrante. A pergunta deixa de ser o que eu quero ter e vira que padrão eu desejo encarnar. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final, que é quase uma provocação, né? A escolha, no fundo, não é sobre o que vamos obter, é sobre o que vamos nos tornar. A realidade, no fim das contas, não é algo para ser forçado, para ser conquistado na marra. É um padrão com o qual podemos simplesmente ressoar.